meus amados, a paz do Senhor. Estamos aqui de volta no nosso canal EBD Online Luiz Vitoriano de Souza Júnior. Meu amado irmão, se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição no nosso canal. Não esqueça de deixar o seu joinha, o seu like. Não esqueça também de fazer o seu comentário e também de compartilhar. Seja um canal de bênção. Você que é líder da classe de discipulando, compartilha no seu grupo de WhatsApp, compartilha nas redes sociais para que esses estudos, para que a palavra de Deus continue chegando aos mais distantes lugares desta terra. Você está engajado para me ajudar nesta missão em nome de Jesus. Meus amados irmãos, estamos aqui de volta para aplicar a lição de número 1 da classe de discipulando do terceiro ciclo. É isso, mais um trimestre estamos iniciando a partir de agora. Inclusive, eu quero aqui frisar que temos no nosso canal um quadro chamado Reflexão Bíblica Diária. Dentro desse quadro nós fazemos reflexões, fornecidas pelo comentarista da lição, e aplicamos essas reflexões durante toda a semana. São 6 reflexões que estão baseadas no título da lição que estudamos no final da semana, que é exatamente no domingo. E para a lição de hoje, a lição de número 1, lembrando que o tema do nosso trimestre é Vivendo as Verdades Bíblicas. E a lição de número 1 traz como título A Bíblia como Regra de Fé e Prática. Esse é o título da lição de número 1 da classe de discipulando no terceiro ciclo. E para esta lição, o comentarista ele utilizou o Salmo 119. O Salmo 119 será utilizado como texto bíblico base para a aplicação desta lição. O Salmo 119 nós vamos ler. Desde já eu convido a você a pegar a sua Bíblia e acompanhar conosco a leitura da palavra de Deus. Pega a sua Bíblia e abra no Salmo 119, no verso de 1 a 7. Depois nós vamos ler do verso 14 ao 19. Amém? Então pegue sua Bíblia e vamos juntos ler a poderosa palavra de Deus, hein? A Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática. Diz assim a poderosa palavra de Deus: Bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurado os que guardam os seus testemunhos e os buscam de todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então, não ficaria confundido, atentando eu para os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Agora nós vamos ler a partir do verso 14. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Glória a Deus. Essa foi a leitura bíblica que o comentarista desta lição utilizou para texto bíblico base. Agora nós vamos ler a meditação. É uma outra parte dentro da nossa lição da classe de discipulando que nós vamos ler a partir de agora. E para a meditação, o comentarista
utilizou o capítulo 3 da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3 e o verso 16. Diz assim a palavra de Deus: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, para esta lição, também temos aqui alguns objetivos que pretendemos alcançar durante a aplicação desta lição para o seu coração. Desde já eu convido a você a abrir o seu coração. Deixe a porta do seu entendimento aberta, como diz lá o escritor aos Hebreus, no capítulo 4 e no verso 7. Mantenha a porta do seu coração aberta, de forma suave, para absorver a palavra de Deus. Quais são os objetivos? O primeiro dele, demonstrar que a palavra de Deus é um livro inspirado por Deus e atual, mesmo tendo sido escrito há mais de 2000 anos. Independente do tempo, ela continua sendo a inerrante palavra de Deus. Segundo, explicar a necessidade da leitura da Bíblia no dia a dia para crescermos em sabedoria e graça. Terceiro, dissertar sobre a influência da palavra de Deus em nossa relação com o trabalho, a família e o próximo. Amém? Esses são os nossos objetivos, os objetivos a ser alcançado nesta teleaula. E eu convido a você a não perder nenhum momento dessa maravilhosa teleaula, em nome de Jesus. Voltamos já para entrarmos na nossa lição. Ô glória! Eita glória! Meus amados irmãos, estamos retornando agora para adentrarmos a nossa lição maravilhosa, hein? Essa lição é belíssima. Queremos já parabenizar o comentarista da classe de discipulando, terceiro ciclo, vivendo as verdades bíblicas. Olha, uma lição maravilhosa. E a lição de hoje, a lição de número 1, traz como título a Bíblia como regra de fé e prática. Mas vamos lá para a nossa lição, a parte introdutória da lição está escrita assim: todas as pessoas precisam direcionar suas vidas por algum conjunto de princípios que lhes sirva de orientação. Esses princípios devem ser exteriorizados de maneira simples e direta, de forma que a sua prática seja algo palpável. Nesta lição, veremos como a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, pode nos ajudar, como cristãos, a pautar nossas existências de acordo com os princípios que o próprio Deus ordenou. Meus amados irmãos, eu quero destacar aqui nessa parte introdutória algo muito importante para você, novo convertido. Você que está começando a sua caminhada cristã, é muito importante você ter uma base. E a base para estudo, a base para crescimento espiritual, a base para você se alimentar espiritualmente não é outro, é a Bíblia Sagrada. E você tem que mantê-la próximo a você. Eu não falo somente do livro físico, mas também na parte de meditação. Leia a Bíblia, se alimente da palavra de Deus. E quando você lê, você vai memorizar versículos e você vai ficar meditando naquele versículo de forma espiritual. E isso vai lhe ajudar muito para você suportar todas as tentações, a todas as lutas, a todas as investidas, a tudo aquilo que vier contra a sua mente. Mantenha sempre a sua leitura ativa da Bíblia Sagrada. Eu sempre gosto de usar esse exemplo, do nosso corpo. Se nós não nos alimentarmos diariamente, o nosso corpo vai reclamar. E olha que nós fazemos pelo menos 3 refeições diárias, café, almoço e janta. Se você não se alimenta, seu corpo reclama. Ele sente falta do alimento, porque o alimento é quem vai lhe fortalecer fisicamente. Claro, se você se alimentar bem. Então, espiritualmente é da mesma sorte. Você precisa alimentar a sua alma e o seu espírito. E a Bíblia tem este poder. Eu gosto muito de citar esta passagem de Mateus capítulo 4, quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo.
A Bíblia diz que o diabo pede que ele transforme pedras em pães, mas Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Precisamos do alimento físico, material? Precisamos, mas precisamos também nos alimentar da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus. Amém? Ô glória! Vamos agora para a nossa primeira parte da nossa lição, ou o primeiro tópico da nossa lição. Diz assim o título: a Bíblia, a palavra divina e atual. Bom, a Bíblia, sem sombra de dúvida, ela é divina. Veja, a Bíblia foi escrita por mais de 40 autores, em épocas diferentes, com escolaridade diferente, com classes sociais diferentes. E toda ela concorda de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia não contém erro. Se fosse uma escritura humana, muito provavelmente já teria se encontrado falhas na Bíblia. Mas como a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, não se encontrou até hoje nenhuma falha nela. Amém? Oh, glória a Deus! E atual, porque a Bíblia ela não é só para o período em que está relatados os fatos, mas é para hoje também, ela se aplica para hoje, para mim e para a sua vida. Amém? Vamos dar continuidade, né? Para o vídeo não ficar muito extenso. O primeiro subtópico diz assim: o que é a Bíblia Sagrada? O comentarista registrou: a palavra de Deus é a revelação divina ao homem, a fim de que este consiga não apenas saber a vontade de Deus para ele, mas também sobre suas promessas. É a lei de Deus que nos orienta e ensina a forma adequada para vivermos bem com Ele, com o nosso próximo e conosco mesmos. Lembre-se de que Deus revelou sua vontade de forma escrita para que pudesse ser lida, consultada, estudada e vivida. Essa é a Bíblia Sagrada. Vale destacar aqui a parte que o comentarista registrou, que Deus, revelou sua vontade de forma escrita para que nós pudéssemos ler a vontade de Deus, pudesse estudar e pudesse também viver de acordo com aquilo que Deus quer para mim e para você. Amém? Vamos agora à nossa segunda parte, ou o segundo subtópico do tópico 1. Diz assim: a atualidade da palavra de Deus. Sem sombra de dúvida, a Bíblia é muito atual. A Bíblia ela não se renova todo dia. A Bíblia ela é nova todo dia. Todo dia ela é nova. Ela não se renova, porque a Bíblia ela não envelhece, mas todo dia ela é nova. Diz assim um comentarista: a Bíblia foi escrita por pelo menos 40 autores diferentes, em diferentes épocas, lugares, situações e posições sociais. Samuel era profeta e juiz, Moisés um legislador, Daniel um administrador público, Mateus um fiscal da receita, Lucas era um médico, Pedro um pescador. Como essas diferenças, poderíamos encontrar diferentes propósitos e mensagens da Bíblia. Mas não é isso que acontece, pois o mesmo Espírito de Deus inspirou cada um desses autores de tal forma que as Escrituras são unânimes em seus assuntos e coerentes em sua mensagem. É como aquilo que eu falei, a Bíblia ela poderia conter alguma falha se fosse uma escritura humana, exatamente por estes pontos que o comentarista destaca. A quantidade de pessoas que escreveram a Bíblia, a diferentes classes sociais, homens que eram indoutos, pescadores, outros que eram homens cultos, e assim vai, em épocas totalmente diferentes, mas mesmo assim, a Bíblia é coerente do início ao fim, não contém falha alguma, na sua mensagem cristocêntrica. É muito importante também frisar isso. Toda a Bíblia ela tem uma mensagem cristocêntrica, que tudo leva a Cristo. E nós vamos ver isso. Amém? O terceiro subtópico do tópico de número 1 vai nos falar o seguinte: a Bíblia é um livro confiável. A Bíblia é um livro confiável. Bom, hoje no mercado existe
milhares de autores, né, com milhares de livros, porém a Bíblia é o único que é confiável totalmente. Não que os outros autores, por exemplo, cristãos, não possam ter sua confiabilidade. Tem, mas a Bíblia, ela é totalmente confiável. Por quê? Porque ela é uma escritura divina. Então, uma vez que partiu de Deus essa escritura, ela é totalmente confiável. Amém? Até porque todos os outros livros escritos, né, que estão aí nas editoras, nas bibliotecas, elas tomaram como base de inspiração, estou falando de escritores de leituras cristãs, tomaram como base para os seus relatos a Bíblia Sagrada. Então a Bíblia é a base para os demais livros, sempre deve ser assim. A Bíblia é sempre base para todo e qualquer escrito relacionado a Deus. Diversas religiões possuem seus próprios livros, mas apenas a Bíblia afirma ser um livro inspirado por Deus, como nós lemos na meditação. Você lembra? Lá em 2 Timóteo, na carta escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, né? Toda divina, inspirada, né, proveitosa. Essa declaração traz uma verdade radical às nossas vidas, a de que todos os outros livros não são inspirados por Deus, ou seja, são frutos da imaginação humana ou maligna. Há muito tempo, a Bíblia vem sendo alvo de ataques por parte de pessoas céticas ou estudiosos que tentam aplicar metodologias científicas viciadas à Bíblia, como se esta fosse um livro comum. Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Por isso devemos ter bastante cautela quando ouvirmos notícias que tentam esvaziar o testemunho bíblico. Aqui o comentarista ele faz aqui uma ressalva para ficarmos alerta a determinadas pessoas que levantam algumas polêmicas, escrevem alguns artigos ou até mesmo alguns livros que tentam de alguma forma desacreditar a inspiração divina da Bíblia. Ficamos atentos porque nesses últimos dias tem surgido essas coisas no nosso meio, infelizmente. Vamos ler aqui novamente para a nossa segurança espiritual, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, eu quero ler o 17 também. Amém? 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. O versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito, veja que o objetivo, perceba que o objetivo, Paulo escrevendo a Timóteo, para a qual a Bíblia, né, inspirada por Deus, ela vai surtir efeito na nossa vida. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia, ela nos dá essa instrução da forma que devemos proceder, né, diante da sociedade, diante de Deus. Consequentemente, iremos desenvolver boas obras. Vamos ler também aqui 1 Coríntios, capítulo de número 2 e o verso 14. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Bom, eu quero aqui destacar um ponto importante. Possa ser que você, ao ler a Bíblia, não possa compreender algumas partes da Bíblia. Isso é natural. Porém, entretanto, eu quero aqui dizer a você e revelar que a Bíblia Sagrada, ela é autoexplicativa. Se você não compreende, peça o auxílio do autor da Bíblia. O Espírito Santo de Deus, ele mora dentro de você, ele habita em você. Peça a Deus e Deus lhe dará revelação acerca da palavra de Deus. Isso não significa que você não possa utilizar o pastor da sua igreja, o professor da escola dominical para lhe ajudar na compreensão da Bíblia Sagrada. Mas antes de qualquer coisa, ore a Deus.
peça a Deus e Deus lhe dará a revelação da sua palavra. Vamos ver agora aqui o segundo tópico. O segundo tópico da nossa lição vai nos dizer o seguinte: a Bíblia orienta a nossa vida espiritual. Como eu já falei, a Bíblia ela tem esse papel orientador, esse papel de orientação, né? Principalmente para os novos convertidos. Está começando, né? Tudo é novo ainda, então é importante a Bíblia, mais do que nunca, ela ser lida com frequência, A Bíblia orienta a nossa vida espiritual. O primeiro subtópico do tópico 2 diz: a Bíblia é nossa bússola. Todos nós sabemos para que serve a bússola, né? Para orientar aquele que está na navegação, para dar, ou então terrestre mesmo, né? Tá no terrestre, na parte terrestre, dá uma orientação, né? Do norte, do sul, do leste, do oeste. A bússola tem esse papel. E a Bíblia também tem esse papel, né? No sentido espiritual. Uma bússola serve para trazer direção a quem a consulta. Por ser um livro inspirado por Deus, a Bíblia pode nos orientar em todos os aspectos de nossa existência. Ela é como um manual de instrução de Deus para o homem. Como foi Deus que inspirou a escrita da Bíblia, ele garante a sua fidelidade. Abraham Lincoln, né, disse certa vez, palavras de Abraham Lincoln: estou ultimamente ocupado em ler a Bíblia. Tirai o que pudeste deste livro, pelo raciocínio e o resto pela fé, e viverei e morrerei um homem melhor. Palavras de um grande homem, né, norte-americano, Abraham Lincoln, e aqui ele mostra aqui toda a sua reverência ao poder da Bíblia Sagrada. Para que possamos tirar sempre o melhor proveito da palavra de Deus, é preciso que a leiamos. Lembra do que eu falei? A leitura ela é fundamental. Perceba como a leitura é fundamental, inclusive na nossa vida secular. Se não fosse a leitura, seríamos pessoas ignorantes. É importante o conhecimento, e principalmente o conhecimento da palavra de Deus. Um crente não pode deixar de meditar em suas palavras, pois apenas meditando nela diariamente, terá mensagens divinas para a sua vida. Irmão, nós precisamos ler a Bíblia diariamente. Não podemos deixar de ler a Bíblia Sagrada. O segundo subtópico nos diz: a vida com Deus. A vida com Deus. Na Bíblia encontramos as respostas necessárias para uma vida plena em comunhão com Deus. Deus é um Deus pessoal e deseja ter uma comunhão com você e eu. Veja o que o grande evangelista, né, missionário Billy Graham, que viveu até os seus 99 anos, né, ele falou. O evangelista norte-americano ganhou muitas almas para Jesus, ele já dorme no Senhor. Certa vez comentou: a Bíblia é confirmada pelo seu poder de transformar vidas. Eu lembro também de uma passagem da Bíblia que está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz: a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Perceba como a Bíblia ela é poderosa e ela tem o poder de transformar as nossas vidas. Agora, para isso, é preciso eu e você lermos a Bíblia. A partir do momento que nós lemos a Bíblia, nós adquirimos conhecimento. E esse conhecimento ele é aplicado na nossa vida. E assim teremos vidas transformadas, se colocarmos em prática, hein? Além disso, a Bíblia tem as soluções para os problemas do homem moderno. Ela fala sobre o uso do dinheiro, sobre a criação de filhos, sobre a vida em comunidade, trabalho, fé e confiança em Deus. São muitos assuntos que são abordados nela, e nela encontramos a solução de Deus para cada situação. Hoje, sem sombra de dúvida, temos muitos problemas na sociedade moderna, mas a Bíblia ela tem instrução, orientação, ensino para resolver todos esses problemas. Infelizmente, a sociedade ela rejeita
essa instrução da Bíblia, da palavra de Deus, e consequentemente padece. Quer ver uma observação na Bíblia? A Bíblia fala acerca dos filhos. Lá em Provérbios 22:6, a Bíblia vai dizer, né? Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até envelhecer ou até crescer, não se desviará dele, ou não se esquecerá. Então a Bíblia, ela tem esse poder de transformação de vidas. Agora, para isso é necessário colocar em prática tudo aquilo que aprendemos da Bíblia Sagrada. O tópico de número 3, ele vai nos dizer, a Bíblia orienta a nossa vida em sociedade. A Bíblia vai nos dar orientação de como devemos conduzir a nossa vida diante da sociedade. E o primeiro subtópico do tópico 3 vai nos dizer a vida com a família. Um dos maiores presentes que Deus deu à humanidade é a família. Foi o primeiro presente que Deus deu. Lembra da história de Adão e Eva, né? Deus forma o homem, depois percebe a ausência de algo no homem e forma a mulher. E dá a mulher ao homem. E ambos se unem e Deus celebra o primeiro matrimônio, o primeiro casamento, né? Monogâmico, hein? Então Deus ali celebra o primeiro casamento, mostrando que o casamento, a união entre homem e mulher, é um presente de Deus e que está dentro do projeto de Deus. Dentro do projeto de Deus, quando uma criança vem ao mundo, deve ser recebida por sua família, para ser protegida, amada, ensinada, para honrar seus pais e dar continuidade à sua descendência. Dentro do projeto de Deus, o homem foi criado para ter uma esposa e a esposa para ter um marido, para que sejam fiéis um ao outro e possam dar bons exemplos aos filhos. Outra coisa muito importante a destacar aqui é que nós percebemos também dentro da Bíblia que o homem foi feito para a mulher, assim como a mulher foi feita para o homem, no sentido de completar-se, né? Como diz aí no popular, o que fugir disso, o que estiver fora desse conceito, é gambiarra. E Deus não trabalha com gambiarra. Amém? Então o homem é para a mulher e a mulher é para o homem. Esse é o princípio de Deus para a formação da família. Dentro do projeto de Deus, ainda dentro do primeiro subtópico, dentro do projeto de Deus, os filhos devem honrar seus pais e apoiá-los na velhice ou quando estiverem doentes. Dentro do projeto de Deus, irmãos devem aprender a ser respeitados de forma que aprendam a ser adultos responsáveis, de boa convivência na sociedade. E dentro do projeto de Deus, a família deve ser o primeiro ambiente onde as pessoas, já na infância, aprendem sobre Deus para poder servi-lo e amá-lo. Esses são os planos de Deus para as famílias. E a Bíblia nos mostra cada um deles de forma especial como um padrão para a nossa existência. Bom, essa parte aqui, o proverbista, no capítulo 22, no verso 6, ele vai orientar nós pais a forma que devemos instruir nossos filhos, isso é, instruir nossos filhos no caminho do Senhor, para que eles cresçam aprendendo e conhecendo a vontade e o próprio Deus. E quando eles crescerem, obviamente, quando eles já estiverem com sua consciência, o seu caráter já formado, eles terão a melhor forma de decidir como escolherão, como regerão suas vidas dali para frente. Mas enquanto estivermos sob o domínio dos nossos pais, de nós pais, eles devem aprender conforme a palavra de Deus e serem levados à presença de Deus pelos pais, né? Quando crescer aí é outra história. E mesmo assim, o filho ainda deve respeito aos pais, assim como ambos devem se respeitar, né? Independente, tanto o pai deve respeitar o filho, como o filho respeitar o pai principalmente, né? A promessa, inclusive, na Bíblia, para os filhos que assim procedem, né? Em respeito aos seus pais, de prolongamento de vida e muitas outras promessas. O segundo subtópico do tópico 3 vai nos dizer a vida no trabalho. Lembra? O tópico número 3 é a Bíblia orienta a nossa vida em sociedade. Então vamos ver agora a parte do trabalho. Diferente do senso comum, a Bíblia nunca considerou o trabalho como uma maldição de Deus. Trabalho não é maldição, não. É honroso para o homem ou para a mulher que trabalha.
Antes de pecar, o homem já trabalhava no jardim do Éden, conforme o versículo 15 do capítulo 2 de Gênesis. Claro que por causa do pecado o trabalho se tornou mais difícil, mas o plano de Deus não foi afetado por isso, pois o Altíssimo valoriza o trabalho. Há diversos textos na Bíblia que condenam a atitude de preguiça ou de abandono do trabalho para viver uma vida à custa de outras pessoas. Paulo chegou a receber ajuda durante o seu ministério, durante as suas viagens missionárias. Paulo recebeu ajuda financeira de igrejas, mas isso não era uma regra geral. Quer dizer, Paulo, inclusive, ele cita que ele trabalhava para manter-se, para custear as suas despesas também. Mas também recebeu, obviamente, ajudas, colaborações, de outras igrejas. Depois nós vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 3 e o versículo 10. Paulo deixa bem claro essa parte aí também acerca da valorização do trabalho, Não podemos viver simplesmente às custas dos outros, Precisamos também nos mantermos e trabalharmos, que é digno. O trabalhador é digno do seu salário. Quem não quiser comer, também não trabalha. Gênesis capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Veja aí perceba que o homem, desde o princípio, antes de pecar, a parte do pecado já vai no capítulo 3, mas no capítulo 2 e no verso 15, Deus já coloca o homem para cuidar da terra e também guardar, proteger, cuidar da terra que ele estava trabalhando. Amém? Vamos ler também o versículo que eu citei de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, lembra o que eu falei? Não coma também. Então, o trabalhador é digno do seu salário. É aquele que não tem vontade de trabalhar, não quer trabalhar e quer viver às custas dos outros, que também não coma. Amém? A última parte, o último subtópico do tópico 3 vai nos dizer a vida com o próximo, Já falamos acerca da família, acerca do trabalho e agora acerca do próximo, do nosso amigo, do nosso irmão, do nosso vizinho. O homem é um ser gregário que precisa conviver com outras pessoas, mas nem sempre essa convivência significa compreensão mútua das pessoas para com as outras. Deus, por sua palavra, nos ensina a forma como devemos interagir com outras pessoas. Não podemos ser arrogantes, iracundos, orgulhosos, mentirosos, ladrões, cobiçosos, caluniadores e perseguidores. Há casos em que um relacionamento mais próximo com uma pessoa não crente pode interferir em nossa comunhão com Deus. Paulo aborda esse assunto na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6 e no verso 14. E também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 9 ao versículo 11. Nós vamos perceber que qual é a nossa postura diante do nosso próximo. Somos crentes, somos separados do mundo. Você agora novo convertido é separado do mundo. Você não ama mais as coisas do mundo, porque se nós amarmos as coisas do mundo, o amor do Pai, o amor de Deus não está em nós. Vamos ler agora 2 Coríntios capítulo 6 e verso 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então precisamos ter muita cautela com relação a nosso procedimento neste mundo, aos nossos relacionamentos. Ainda estamos neste mundo e precisamos ter cuidado, porque ainda temos contato com essas pessoas. Pessoas que infelizmente têm um péssimo testemunho, pessoas que procedem de forma errada neste mundo. Então precisamos ter muito cuidado para não se associar com essas pessoas. Vamos ler agora 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 ao 11. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Quer dizer, Paulo já tinha avisado aos irmãos
Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Isso é, não tem como impedir que a gente tenha contato com essas pessoas. Por exemplo, no trabalho, na escola, nós vamos ter contato com esse tipo de pessoa, mas não podemos nos associar a ela. Quando fala de associação, fala de ligação, de estar ali junto, participando, né, com elas dos atos. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele, quer dizer, Paulo agora estava reforçando as suas recomendações aos irmãos em Corinto. Mas agora escrevi que não vos associei com aquele que, dizendo-se irmãos, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizento, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Bom, Paulo já tinha falado que eles não deveriam se associar com pessoas que no mundo praticam todo tipo de miséria, né? Por aí. E agora ele estava escrevendo que também tivesse cautela e cuidado com aqueles que estavam no meio deles, né? E que estão no nosso meio muitas vezes, que também procedem como no mundo procedem os ímpios. Então, Paulo estava ali reforçando o seu cuidado em relação a nossa associações, o nosso relacionamento, né? Nosso relacionamento com pessoas de credo diferente, ou até mesmo com o mesmo credo, né? Com a mesma fé. Temos que ter também muito cuidado. A palavra de Deus, agora já concluindo, a palavra de Deus traz todos os elementos necessários a que orientemos nossas vidas de acordo com a vontade de Deus. Ela é a nossa bússola, orientando-nos no caminho do céu. Ela nos dirige de tal forma que, por meio dela, podemos ter o equilíbrio necessário em nossa forma de viver. Então, a Bíblia, irmãos, ela é a bússola que nos orienta, né, o caminho que devemos andar. E devemos ter a Bíblia como a nossa regra de fé, de crença, né, e de prática, isso é, de ações. A Bíblia é o nosso exemplo, né? O nosso guia, é aquele que nos rege, que nos dirige. É a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Amém? Então, estamos aqui encerrando a nossa lição, uma lição belíssima, a primeira lição, hein? A primeira lição do terceiro trimestre, vivendo as verdades bíblicas, né? O terceiro ciclo, vivendo as verdades bíblicas. A lição de hoje foi a Bíblia como a nossa regra de fé e prática. Amém? Ô glória! Até a nossa próxima teleaula, se Deus quiser. E aguardo você lá. E não esqueça, compartilha, dá o seu joinha, faça o seu comentário e nos ajude para que os novos convertidos tenham esse alimento espiritual nesse momento tão difícil, em nome de Jesus. Conto com você. Ô glória!